Olá, eu tô aqui hoje na minha casa, gente, para passar para vocês um projeto muito, muito lindo que nasceu, assim, do meu coração já faz algum tempo. E a minha primeira convidada tinha que ser ela, a minha tia Lu. Ela já vai se apresentar, mas ela é a minha nutri acima de tudo. E faz mais de um ano, né, tia Lu? Sim. Faz mais de um ano, já era paciente dela, e a gente estava nesse processo, como toda mulher. Eu fui acima do peso, então eu sempre buscava o emagrecimento, mas chegou num ponto que aquilo se tornou saúde, né? Eu descobri alguns problemas no meu coração, alguns outros problemas de estômago que eu estava, e aí eu fui para a tal da cirurgia que eu tenho falado, eu já tenho comentado, e aí nasceu esse projeto lindo, que era vincular também aquilo que eu faço, que é a beleza, porque eu estou ali o tempo inteiro tratando com mulheres beleza, porque não é só o cabelo, ali no salão a gente faz tudo, né? Estética, enfim. E vincular isso à saúde, né? Existe essa relação ou não? Trazendo para a autoestima, isso tem a ver ou não? E o buraco é muito mais lá embaixo, né? Tem tudo a ver. Então a gente queria assim, ó, eu quis abrir a porta da minha casa, você se sinta convidado a estar na minha casa, né? E ó, ela preparou uma mesa muito gostosa pra gente. E a gente vai bater um papo de perguntas que eu converso com ela lá no consultório, ou quando ela tá lá fazendo cabelo comigo e surge, tal cliente falou isso. Então eu espero que vocês gostem. Já compartilha aí com umas 5 amigas. Se tiver dúvida enquanto a gente tá falando, você tá ouvindo aí as nossas a pergunta e a resposta, já coloca aí a sua dúvida, porque a tia Lu também, ela tá sempre pronta a responder. Vocês podem entrar no Instagram dela e ela tá ali para responder você também, eu também. Então a gente espera que você use isso ao seu favor, e não só para escutar, para saber sobre o que nós estamos falando. Então, gente, minha convidada de hoje é a tia Lu. Se apresenta aí, minha amiga, fala de você um pouco. Muito obrigada, Ju, pelo convite. É uma honra para mim participar disso, até porque, como ela disse, um projeto uma iniciativa muito benéfica, né, para as pessoas, principalmente para nós mulheres que gostamos desse assunto, né, Ju? Eu quero me apresentar. Eu sou Luciana Santos, eu sou nutricionista, eu atuo na área clínica da nutrição funcional já há 21 anos, né, em Bragança, região, outras cidades também. E duas áreas mais específicas minhas, eu trabalho na área clínica com doenças metabólicas, obesidade, doenças crônicas, mas a cirurgia bariátrica é uma delas que todo o tempo meu de atuação na área, eu estou trabalhando com cirurgia bariátrica paralelamente. Então, eu cuido das pessoas desde antes do preparo, durante, né, o pré-operatório e no pós-operatório também. Então, a gente costuma falar que a gente casa com essas pessoas, é um casamento, é uma aliança, e a gente se torna amigo dessas pessoas por estar há muito tempo com elas, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui desse assunto tão importante, que é a estética de dentro para fora. Quanto que a nutrição funcional pode ajudar vocês a melhorarem isso. Porque a estética realmente acontece de dentro para fora. E aí, me sigam, como a Ju falou, né, nas redes sociais. A gente vai deixar para vocês depois o arroba do Instagram, para vocês olharem, tem mais dica lá para vocês. Então, bora para o nosso novo quadro, que vai se chamar Saúde e Beleza. Então, bora para a primeira pergunta? Bora. Então, ó, preparada. Falando da sua área e da minha área, né, a busca da saúde e a busca da imagem pessoal, né, você acha que essa decisão começa por comer melhor? Se não começa, deveria começar, né? Eu acho que a gente pode pensar assim, se você olhar pelo lado da ciência, sim, teoricamente falando, deve começar, né, pelo comer melhor, porque se a gente for pensar, cada célula do nosso corpo, ela necessita de muitos nutrientes para a gente comer bem. Então, Ju, para a gente nutrir cada célula, nós precisamos comer, esse alimento precisa passar pelo nosso corpo, ser digerido, absorvido, e isso vai sendo distribuído nas células, e as células vão desempenhar essa função. Então, nós necessitamos primeiro dos nutrientes, essa é a função principal.
A segunda necessidade primordial do ser humano é oxigênio e água. Então, água, nutrientes, a água é um nutriente também, né? Mas assim, eu digo a hidratação, sim, o oxigênio e a alimentação. E aí depois tem coisas secundárias nesse estilo de vida que vão favorecer também, mas não são secundárias porque são menos importantes, mas atividade física, padrão de sono, hábito intestinal, que são os coadjuvantes tão importantes que vão dar sustentação para essa estética. Mas eu não vejo como não começar. Então, nós temos que fazer um trabalho, nós como nutricionistas, o pessoal mesmo da área da estética, vocês, né, que trabalham com isso, em salões, em todo tipo de profissional que trabalha com estética. Eu acho que tem que enfatizar a importância de se nutrir bem. Porque tem uma máxima que a gente fala, né? Por fora, bela viola, por dentro pão bolorento. Então, se tiver assim, não tem como manifestar fora aquilo que não tem dentro. Sim. Não tem como. E a gente fala muito isso pelo lado emocional, mas isso acontece no fisiológico também, né? Então, quando a gente fala assim, queda de cabelo ponta dupla, uma pele mais ressecada, manchas, cabelo branco, tudo isso tem a ver, uma unha mais fraca, tudo isso tem a ver com deficiências nutricionais, esbarra nisso. Então, eu acho que, sim, começa por aí. Até porque, assim, depois da cirurgia, sim, né, a gente faz agora uma batelada de exames, sim, e tal, sim, e eu mesmo, tipo, deu que... Apesar que isso aí foi até antes, eu já tenho um problema de absorção, sim, de ferro, né, Tia Lu? E aí é algo que eu tô sempre cuidando, né? Sim. Mas por conta da cirurgia, do emagrecimento, teve a queda, né? Apesar de eu estar suplementando, apesar, sim, da minha alimentação estar sendo ótima, eu tive a queda de cabelo, eu tenho falado muito isso lá no meu Insta, e aí automaticamente, sim, né, a gente já foi ver todos os alimentos que tem os nutrientes, né, para que eu pudesse melhorar, aumentou minha suplementação, sim, e aí, nossa, eu já tô vendo os resultados, então é importante, né? E uma coisa interessante, assim, a gente pega um caso, por exemplo, como o da Ju, que fez uma cirurgia, né? Ela fez um tipo de cirurgia onde ela não perdeu a área de absorção intestinal, sim, mas a área do estômago dela perdeu uma parte do estômago onde os nutrientes devem ser complexados antes deles se transformarem em unidades fundamentais para serem absorvidos lá no intestino. Com isso, ela já trazia uma dificuldade, a gente já conhecia isso, sim, ela já foi suplementada já no pré-operatório. E aí, muitas pessoas vão falar assim, bom, mas a Ju passa por isso, ou outras pessoas passam por isso porque operaram, porque fizeram cirurgia bariátrica. Mas existem condições gástricas, gastrites, úlceras, hérnias, refluxo, intestino mal funcionante, esofagites, aftas, são condições do tubo digestório que vão fazer você ter a mesma dificuldade que um paciente operado. Sim. Então, não diminui sua responsabilidade com a nutrição só porque você não é um operado. É isso, sim, que eu quero que as pessoas entendam, né? E fala assim, então, mas operou, agora tem essa deficiência. Às vezes não é só por isso, sim, né? E tem como correr atrás, tem como a gente repor isso. E nossos tecidos, nossas células, elas se regeneram por meio dos nutrientes. E aí tem como a gente fazer, como a Ju falou, os exames, fazer isso especificamente e ser favorável também à estética. É claro que não envolve só a estética, porque envolve nosso estado emocional, nosso ânimo, nossa disposição física, sim, tudo isso tudo afeta tudo, né, Ju? Mas a estética é um fator muito importante, principalmente porque as mulheres ainda falam, sim, mais alto, né? Entrando um pouquinho mais aí para minha área, né? Você acha que essa influência grande da busca da alimentação saudável e tal, isso influencia ou não os tratamentos estéticos? Você já falou um pouquinho, mas explica mais a fundo aí. Sim, influencia, gente. O que a gente mais percebe é assim, é como se a gente comparasse nosso corpo com uma máquina, um carro.
E aí você vai cuidar da funilaria, da pintura, do brilho do carro. E você pode usar bons recursos para isso. Mas se o motor estiver ruim, É verdade. se tiver com óleo, né? Se o óleo estiver baixo, se não tiver com água o motor, se ele tiver com algum mau funcionamento, esse carro não tem funcionalidade. Então, é como se nossas células elas precisassem dessas substâncias para reagir, numa reação em cascata. Então, por exemplo, você vai e faz um procedimento estético, aquilo fica bom naquela hora. Como que isso vai se sustentar? Sim. Se a gente não vai voltar todo dia para o procedimento estético, né? Então, o que vai fazer? Por exemplo, você vai lá no salão. A gente vai lá, hoje eu fui lá no salão, e aí fiz uma hidratação no cabelo. Mas para ele ficar mais hidratado mesmo, eu tenho que beber água, sim, eu tenho que dar nutrientes saudáveis para ele. Então, eu tenho que cuidar, claro, da estética, da higiene, mas eu tenho também dar condições do corpo manter aquilo que eu fui buscar no procedimento estético. Então, não é que uma coisa substitua a outra, de maneira nenhuma, outra, né? Mas complementa. Então, a gente tem que usar esses recursos que a ciência da estética traz para a gente, porque isso, a mulher, nós fomos, os homens também, porque eu acho que os homens têm buscado muito essa solução, sim, essas soluções, né? Mas eu acho que nós, mulheres, a gente se beneficiou muito disso. Porque o nosso dia a dia é tão corrido, a gente tem que dar conta de tantas coisas, sim, mas a gente gosta do cuidado. A gente, sim, quer olhar no espelho e estar bem, se sentir bem, né? A gente fala, né? Nós gostamos de transbordar Jesus, de transmitir a imagem dele, e a gente acha ele tão lindo, tão maravilhoso, e a gente quer estar assim, né? Sim. Se sentindo dessa forma, transmitindo essa imagem. Então, a estética nos ajuda nesse sentido. Ela nunca vai fazer a gente ser algo que não nascemos para ser, mas ela potencializa algo que já existe em nós e que o tempo, o desgaste, o dia a dia, e aí eu vou falar de um termo técnico, mas que os radicais livres, que é a oxidação, a ferrugem que o nosso corpo vai produzindo ao longo do tempo, que é o próprio envelhecimento, ele vai desgastando o nosso organismo. Isso vai produzindo rugas, manchas, cabelos brancos, etc. Então, a estética vem, dá uma renovada nisso tudo, e a gente mantém com uma boa nutrição, com atividade física, com uma boa hidratação, com atividade, com um bom sono, mas também com cuidados do intestino, que é bem interessante. E até porque, né, os excessos também eles são prejudiciais, sim, né? Porque eu acho assim também, nós estamos na era da praticidade. Sim. Então, assim, nós mulherada, né, o que vivo ali naquele ambiente, que é tudo pra ontem, né? Sim. Se uma pessoa chega lá morena, ela quer ficar loira, ela não aceita você falar pra ela, olha, não dá de primeira, né? Porque senão vai danificar o seu cabelo, sim, e isso em tudo, né? Se você for lá toda hora, sei lá, aplicar um botox, se você for toda hora, então, assim, os excessos, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Ju, mas como a aceitação, ela é importante para tudo, né? Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, quando eu fui mudar, assim, começar a colorir meu cabelo, eu ia num cabeleireiro na época e ele acertou de primeira, assim, sabe? Quando coloca, a cor combinou muito com o meu tom de pele. E eu me lembro de uma pessoa que estava junto, uma moça, e ela falou para ele assim, eu quero a mesma cor dela. Eu quero igual. Aí ele explicou isso para ela, falou assim, olha, eu vou passar a mesma cor, mas não vai ficar igual. Porque o seu tom de pele é diferente, porque sua fibra capilar é diferente. Eu não entendo muito, eu já entendo melhor. Mas assim, e ela falou, não, mas eu quero a mesma. Você passa a mesma, que eu quero igual. E ele falou, tá bom, mas não estou garantindo que vai ficar. Ele avisou várias vezes. Ju, ela reclamou depois, mas ele tinha avisado. Mas era eu percebia nela uma falta de aceitação, sabe? Então, as pessoas, às vezes, o descontentamento faz com que elas não percebam
o limite daquilo que existe nela. Então, ela tem que ver, olha, meu biotipo eu tenho um tronco maior, meu quadril é menor, então eu posso fazer ginástica para minha cintura diminuir tudo, mas eu não vou ser aquela mulher pilãozinho. Uhum. Ah, mas eu acho isso bonito, eu quero ser assim. Então, aí vai lá, faz uma cirurgia plástica, faz outra coisa. Ok, mas mesmo assim, se ela não souber que o biotipo dela é e que ela está fazendo procedimentos para ficar parecido com o que ela quer, ela vai se frustrar, porque ela não vai chegar naquele ponto. Ela pode chegar perto, Ju, mas idêntico ao que ela está imaginando. Porque ela quer ficar igual uma amiga. Ela quer Cada um é único, né? É único. Nós somos únicos. Únicos. Então, essa aceitação da individualidade física, bioquímica, é muito importante para a realização da mulher, eu acho. Eu estava vendo uma matéria que dizia assim, ó, vou ler para vocês. Não adianta gastar fortunas em tratamentos estéticos com o bioestímulo de colágeno, lasers, peelings e etc. Se não tivermos matéria-prima disponível para a fabricação de colágeno na pele. Você acha que isso é verdade? Explica pra gente. É verdade, sim, gente. E por que isso acontece? Né? Vou explicar para vocês. Então, muitas vezes, a gente até já comentou um pouquinho sobre isso nas perguntas anteriores. A pessoa vai lá, faz o procedimento, faz o estímulo para aquela produção, mas o tempo de ação desses procedimentos, ele tem um pico de ação, se mantém por um tempo e depois vai baixando. Quem já fez o bioestimulador, quem já pôs botox, quem já fez preenchimento, sabe disso. Sim. E de tempo em tempo você vai voltar lá. O nosso corpo, ele tem um recurso interno, então a gente produz um RNA mensageiro para produzir, né, colágeno, mas o nosso corpo, ele precisa de estímulos para isso. Então, um dos estímulos mais importantes, e aí eu vou mostrar uma imagem para vocês, vocês vão ver uma imagem, é assim. Uma molécula de zinco, né, do mineral zinco, ele tem que estimular os osteoblastos, que é uma substância que vai sinalizar para o corpo que ele está precisando fazer o tal do colágeno. Aí, o corpo, nosso organismo, ele começa a buscar os recursos. Que recursos? Matéria-prima para fazer o tal do colágeno. Então, o que forma colágeno no nosso corpo? Será que é aquele colágeno que a gente toma de pozinho? Não é. Porque o colágeno que a gente toma de pozinho, ele até, que é o colágeno tipo 2, tá? Ele até faz articulação, ele pode fabricar tendões, ele pode ser matéria-prima para formar e melhorar condições de artrite reumatoide, dores, sobrecarga em joelho, em tornozelo. Mas não é para fazer esse colágeno subcutâneo, que deixa a nossa pele mais firme, né? Então, o que forma, então, o colágeno? Tá certo que, lógico, né, numa fase da vida a gente forma mais, até mais ou menos 35 anos, a partir daí há uma queda, mas a gente pode estimular. Então, vamos lá. Essa molécula de zinco vai lá, estimula osteoblastos, osteoblastos vai estimular o corpo a procurar as matérias-primas. Então, ele precisa de cálcio, magnésio, silício, vitamina C e vitamina B6 para fazer a molécula de colágeno. Se o seu corpo tem isso porque veio lá da alimentação, tem esses recursos circulando em quantidades adequadas, ele mesmo vai fazer. E aí, outros bioestimuladores naturais são a musculação, uma boa noite de sono para você produzir GH e testosterona. A musculação eu digo porque ela é o recurso mais, é o tipo de atividade física que mais produz colágeno. Mas uma caminhada, uma corridinha também faz isso, o pilates também faz isso, esportes aquáticos, né? Por exemplo, uma hidroginástica, uma natação também estimula. E aí a gente, fazendo tudo isso,
nós aumentamos nossa produção de colágeno. E aí, olha só, eu estou falando isso para você não fazer o procedimento estético? Não, nós fazemos procedimentos estéticos, né, Ju? Mas assim, o que a gente pode? Ajudar o processo a melhorar, a melhorar. Então, isso nos motiva a comer certo. Comer certo. Come certo que vai ter colágeno. Por isso que lá no começo nós falamos que a estética começa no prato de comida. Sim. Então, comer boas fontes dessas proteínas, que são, colágeno é uma proteína, mas essa proteína pode vir do ovo, do peixe, do frango, da carne, não tem problema. E essa proteína vai ser transformada em colágeno por meio desses nutrientes que eu falei. E isso é pela estimulação do exercício físico também. Então, fazendo isso, você melhora a sua produção de colágeno e aí você auxilia que os seus procedimentos vão durar mais tempo, vão ter um resultado ainda mais favorável, tá? Então, é juntando as coisas que a gente melhora muito. Bora comer certo, gente. Isso aí. E já que ela deu essa aula aqui pra gente, né, da produção de colágeno, como o nosso organismo todo funciona, né? Quais são assim, os alimentos, então? Vamos entrar assim, né? É comer certo. Mas dá essa dica, assim, quais são, né, os melhores alimentos que a gente pode comer para produzir, né, os micronutrientes mesmo que a pele precisa? Olha só, mais do que, eu vou falar dos micronutrientes também, né, e dos alimentos fontes, mas assim, um estilo, sabe, de vida favorável a isso. Então, gente, ter sonos reparadores, tá? Dormir e acordar descansado, isso faz toda a diferença, até para a nossa produção hormonal. Não esquecer da atividade física, regular, então não precisa ser uma atividade física intensa, mas é uma atividade física que seja regular, né? Não aquela que começa, para, depois de 2 meses começa de novo, para de novo, essa não. Então, ter constância no nível de atividade física. E aí, os nutrientes, né, esses que eu falei, então, o zinco, o cálcio, o magnésio, a vitamina C, o silício e a vitamina B6, são nutrientes que a gente encontra principalmente em alimentação muito variada, muito variada. Então, eu gosto de usar exemplos, assim, da dieta mediterrânea, porque ela é muito abrangente. E o que fala a dieta mediterrânea? De uma certa forma, ela é fácil, né? Ela é fácil, ela porque eu sei que vai vir uma pergunta assim depois, mas ela já não é tão cara como quando ela surgiu, né? Hoje já é preço mais realista, assim. Mas ela, como ela é muito rica em fibra, ela induz saciedade. E aí você come menos quantidade de alimento. Essa que é a questão também da dieta mediterrânea. Mas ela contempla muito esses nutrientes. Mas, por exemplo, zinco você encontra mais em alimentos de origem animal. Então, frango, carne, principalmente frutos do mar e peixe, tá? Tem bastante zinco. Vitamina B6 você encontra mais em cereais. E aí, eu posso falar assim, que os principais deles. Aveia, granola, você encontra muito vitamina B6 em arroz integral e na banana. A banana tem bastante vitamina B6. Outro que a gente precisa muito é o silício. O silício, quando a pele está muito com rugas, manchas, ele ajuda muito. A gente costuma muito suplementar silício nessas situações. Mas os alimentos fontes são principalmente frutas secas. Então, damasco, tâmara, preciso comer mais, gente. Uva passa, ameixa e cereais integrais também tem silício, tá? Cálcio, então, o cálcio eu quero falar porque, assim, todo mundo vai falar, você não vai falar do leite? Não vou falar do leite. Mas, eu vou falar de boas fontes de cálcio que são tão bem absorvidos, mas que não agridem o intestino, né?
O leite, ele universalmente, a gente já sabe, né? A maioria das pessoas tem intolerância à lactose e ainda tem alergia à proteína do leite de vaca. Uhum. Então, Ju, o custo-benefício de se obter cálcio só através do leite tem prejudicado o intestino das pessoas. Então, eu quero dar outras alternativas. Então, feijão branco, grão de pico, verduras verdes escuras, gema de ovo, tudo isso é fonte de cálcio. Mas tem um alimento que a gente pode usar até como suplemento na nossa vida, que tem bastante cálcio, que é o gergelim, quando ele é usado triturado. Você pode pôr numa salada, no ovo mexido. Isso, no ovo mexido. Você pode pôr num caldinho que você fez, numa sopa. E ele não tem gosto, que a minha medo era isso. Vai dar gosto, né? Não tem. De farelo, e não tem. Não tem. E ele, uma colher de sopa, você encontra uma boa quantidade de cálcio, 300 miligramas de cálcio, que é o que você necessita, né? Quando você é saudável, não tem nenhum problema ósseo, você precisa, um adulto saudável precisa disso por dia. E a gente encontra numa colher de sopa de gergelim triturado. Então dá para usar e numa boa a gente consumir essa boa fonte de cálcio. Magnésio você encontra em frutas secas também, cereais integrais e vegetais verdes escuros, né? Então, couve, brócolis, mostarda, escarola, agrião, esses alimentos. Não, gente, assim, ela falando parece, nossa, é um monte de coisa. Mas, gente, dá. E dá pra comer tudo num dia. Isso, dá. Isso. É só... É que, assim, na verdade, resumindo a ópera, gente, de verdade, é uma alimentação colorida, balanceada e equilibrada. Porque mesmo que falte num dia, no outro dia você consome, sabe? Ah, Luciana, mas eu preciso comer tudo, todo dia para ficar produzindo colágeno? Não, a gente tem um certo estoque. Sim. Então, na hora que o cérebro, você foi lá, fez uma musculação, seu cérebro falou, não, vai lá e faz colágeno que está precisando. Então, mas ela não comeu fonte de magnésio aquele dia. Ele tira do estoque naquele dia. O outro você repõe. Não é que todo dia você vai consumir tudo, porque isso é impossível. Mas se você todo dia comer, né, comidas bem variadinhas de todos os grupos, não excluir grupo nenhum e comer bem colorido, você atingiu. E uma dica boa também, assim, que pra mim funcionou, né, nos meus resultados, foi, ela falou dos exercícios. Gente, eu odeio exercício, mas ali tô firme, mas vamos ser sinceros, eu não faço todo dia. Então, assim, o que eu aprendi, assim, pra vida e mudou meus resultados, né? Tem uma vida, como que é que eu falo, assim, eu ia usar a palavra agitada, mas não de agitação, mas uma vida mais ativa. Então, todas as vezes, meu filho morre de rir. Eu vou na minha mãe, eu não subo de elevador, eu subo de escada. Então, assim, eu vou parar lá no salão. Eu vou parar no salão, eu paro o carro lá em cima para subir e descer a pé. Entendeu? Então, assim, com isso foi muito engraçado, porque eu chegava lá nos resultados aonde eu achava que não ia ter, né, na minha bioimpedância estava lá. Porque assim, a alimentação eu já estou fazendo certinha. Então agora vamos para o segundo passo. Vamos tentar ter uma vida mais ativa. O sono eu ainda peco bastante, gente. Mas assim, tô nessa busca. Então, juntando tudo, dá para fazer. E uma coisa que a Ju melhorou muito, e aí eu posso testemunhar isso, é que ela tinha um problema no pé. É verdade. Que impossibilitava muito ela de... o pino no pé. E de andar. Esse pino, com o sobrepeso, ele inflamava. Muito. Inflamava de inchar, de ficar vermelho, de ficar aquecido, ela tinha que pôr gelo. Sim. Então, isso tudo impossibilitava, ela não tinha vontade de fazer atividade física. E muitas vezes, hoje ela faz porque ela nem sentiu isso, mas ela desinflamou. Total. E a falta, o peso, né, que diminuiu, não faz mais essa sobrecarga sobre o pé dela e ela consegue numa boa. Então, eu acho que assim, mesmo que a gente não goste, uma coisa legal da gente pensar de exercício físico, Ju, é assim, a gente pode não gostar dele, mas a gente vai gostar do resultado que ele vai trazer. Então, isso é que vai nos estimular a fazer. Verdade. Né? Verdade. E vale a pena. E vale a pena. E a pergunta que não quer calar, que ela já falou, mas vamos entrar a fundo, né? Comer saudável é caro, Tia Lu? Eu quero devolver com uma pergunta. Ficar doente é caro? É caro. Então, assim, eu acho que a alimentação, ela vem substituindo
aos poucos, quando a gente vai entendendo a importância dos nutrientes na prevenção, né, das doenças, na promoção da qualidade de vida, e agora a gente sabe que com a nutrição funcional, ela promove realmente o tratamento de algumas doenças. Sim. Então, de verdade, o custo-benefício disso, quando pesado na balança ali do dinheiro mesmo em si, você tem mais benefícios do que gasto com isso. Então, Sim. eu acho que alimentação saudável é um investimento. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que você tenha se sentido em casa, né? Porque nós estamos aqui na sala da minha casa, né? Mas de verdade, assim, esse projeto ele não é para gerar conteúdo, para a gente ter o que pôr no nosso Instagram, né? Não foi feito para isso. Né, ele foi muito orado, ele foi muito conversado, porque de verdade eu queria compartilhar com vocês algo que mudou a minha vida. Né? Então, assim, que você se sinta inspirada por cada bate-papo, né? Por cada pessoa que vai vir aqui compartilhar. As pessoas que eu tenho chamado são as pessoas que fazem, né, parte desse meu processo. Então, é do fundo do meu coração algo assim para te ajudar. E você, minha amiga, eu queria te agradecer, né? Queria muito que fosse ela a primeira, porque ela fez parte, né, do antes, das minhas dúvidas, do durante, né, do depois, coisas que me marcaram muito. Um dia depois da minha cirurgia, você veio aqui, medir minha pressão, que estava muito baixa, eu falei que estava muito baixa. Então, assim, Deus coloca anjos mesmo, são pessoas na nossa vida. Então, assim, eu super indico ela como profissional, né, não só quem quer, né, fazer, mas, assim, ter esse acompanhamento com você, sim, porque para mim antes, né, a gente já estava cuidando de tudo e sempre foi muito bom, né, para minha vida. E obrigada, né, por aceitar os meus desafios, por me ouvir, por orar comigo, por acreditar, né, nos meus projetos. Você hoje para mim é uma amiga assim que eu tenho como irmã. Eu também quero agradecer, Ju, muito obrigada a participação aqui, é uma honra para mim participar. E o que a gente quer com esse conteúdo hoje é realmente derramar em vocês uma informação que gere uma metanoia, uma transformação, que impulsione vocês mesmos, sabe? Que sirva como uma alavanca para vocês fazerem essa transformação, que mexa com a autoestima de vocês, com autocuidado, com autoaceitação. Então, esse é o nosso propósito e eu agradeço muito a Ju, né, por fazer parte desse processo que nasceu no coração dela, esse projeto, e que eu fui muito abençoada também de fazer parte, tá? Deus está abençoando a gente aqui e eu agradeço a Carol também por estar aqui com a gente nesse momento muito especial de mesa. Então é isso, gente. Um beijo grande para vocês e até a próxima.